Estamos iniciando a nossa aula número 122. Eu quero transmitir a vocês a minha alegria de poder transmitir esses conhecimentos. Minha alegria é poder levar a vocês esses conhecimentos, fazendo essa associação multidisciplinar, essa integração entre o espiritismo, sociologia, história da religião, antropologia, política e direito e outras áreas do conhecimento humano. Porque o espiritismo, como filosofia, ele abrange todas as áreas do conhecimento humano. É um erro dizer que o espiritismo está só centrado na religião. A religião é a parte fundamental dele, o núcleo, mas ele se abre como ciência filosófica para todas as áreas do conhecimento humano. O bom espiritismo requer, então, essa extensão dos seus conhecimentos e abrangência de outros textos, fora especificamente daquele dia a dia da nossa doutrina espírita. Eu quero pedir pela Vanessa Figueiredo, que está internada, uma aluna minha, no serviço de neurologia do Hospital Clementino Fraga Filho, lá no Fundão. Fez a cirurgia ontem, uma cirurgia neurológica. Eu peço muito pelo espírito dela e peço que as entidades que assistem esse tratamento tão difícil possam ajudá-la na sua recuperação. Vanessa Figueiredo, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, setor de está na UTI do Serviço de Neurologia. Bem, hoje estamos começando mais um item no nosso tema sobre a fé, que é o capítulo 19, e cujo título eu sempre gosto de frisar: As pegadas da fé, uma linha do tempo do mosaísmo do Sinai às eclésias de Paulo o Apóstolo. Quer dizer, esse percurso desde Moisés a Paulo o Apóstolo. Hoje estudaremos, é longo isso, só um pedaço, o item número 23, item I 23. Título: O propósito dos homens para Jesus, penetrando a fundo nas razões do Sinédrio. Porque na aula passada nós vimos a acusação e a crucificação. Terminou. Agora nós vamos analisar as coisas mais profundas que Jesus trouxe. Vamos lá. A luta travada contra Jesus pelo sacerdote judaico, quando observada à luz da materialidade da história como descrição, análise, interpretação dos fatos, os fatos positivos, nada revela de extraordinário, quer dizer, um estudo histórico. Ou seja, a metodologia histórica e o fato histórico, quando nós colocamos esses eventos de Jesus, eles se encaixam perfeitamente na história. História como matéria. Excluindo-se os aspectos de ordem espiritual, que eu vou mais tarde abordar, e caminhando-se dentro da objetividade do dia a dia, da razão humana, pode-se afirmar tudo nada mais ter sido uma luta pela preservação do poder e privilégios da casta sacerdotal. Ou seja, encaixa-se na secular luta de poder entre os homens. Nada mais do que isso, do ponto de vista histórico. Por sinal, esse tipo de conflito parece, o que é de se lamentar, integrar grande parte da natureza humana e que se inicia na própria natureza animal. Então, essa luta de poder já inicia-se na natureza animal, no mundo animal. Nos animais, a luta é por domínio de território, por reprodução sexual, com a subsequente sobrevivência da espécie contra os predadores e elementos hostis do meio ambiente. Então, no animal, esse instinto é um instinto de sobrevivência. No homem, nos primórdios da formação das clãs, das tribos, das sociedades embrionárias, eram outros inimigos,
basicamente outras clãs e tribos. A litigância era o seu dia a dia. As leis mosaicas e os profetas e demais livros do Antigo Testamento são ricos nessas descrições. Portanto, essa luta de famílias, clãs, tribos, nação contra nação, sempre foi uma coisa constante na história da humanidade, no domínio do território de uns para os outros e, às vezes, no saque da riqueza das outras tribos. O Deus que adoravam naquela época, consequentemente, tinha que defendê-los, zelar pela sua sobrevivência, da sua família, da sua tribo. Este era o Deus dos exércitos. Então, a concepção de Deus nessa época tribal, já que os judeus ainda estavam numa fase tribal, era um Deus, né, que lutava por eles contra os seus próprios inimigos. Era o Deus do exército. Então, vamos reproduzir aqui um texto bíblico, Isaías 37:16. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, lhe estás entronizado acima dos querubins. Quer dizer, lá no Santo dos Santos, nós vimos, tinha a arca e tinha uma lâmina de ouro chamado propiciatório. Eles tinham colocado 2 querubins, um que são imagens de anjo, um olhando para o outro. E no meio, entre um querubim e outro, aparecia uma voz, que eu chamo hoje voz direta, eu chamei também voz espontânea, que era a comunicação de Deus junto ao sumo sacerdote, o que se dava uma vez por ano. Então, nesse contexto, Isaías diz: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Então, a concepção deles era o Deus do exército, que era o Deus de tudo. Ele não tinha outra visão. O Deus do exército, na realidade, também era uma espécie de general de campo para defender os judeus. Havia, pois, a extraordinária compatibilidade entre o grau de evolução espiritual do povo, ainda em fase tribal, que obrigava a luta quase diária para a sua sobrevivência, e o Deus, espécie de general do campo, o Deus dos exércitos. Então está tudo dentro de uma linha evolutiva espiritual. Eu quero que você me acompanhe isso, que o espiritismo é evolutivo. Ele tem uma das suas leis principais, que é a lei do progresso, que marca a evolução gradual da humanidade. Ele não dá saltos. Como dizia, eu gosto de repetir sempre, um botânico Linneu, que diz: natura não faz saltos. A natureza não dá saltos. Não se transforma do dia para a noite as coisas. É uma questão de tempo. Evolução espiritual não dá saltos. É uma questão de tempo. Por isso o espiritismo nega os milagres, nega as graças, nega uma série de circunstâncias que vai dar um salto espiritual. Não existe isso. Existe um trabalho constante, metódico, sofrido, dolido da própria natureza humana para gradualmente crescer. E esse povo aqui estava ainda nessa fase ainda primitiva de aceitar um Deus que defendesse, por exemplo, dos filisteus, que era uma tribo que estava sempre em luta com os judeus. Entretanto, no homem, isso que é importante, pessoal, esta natureza pouco a pouco de luta pela sobrevivência se corrompeu para pavimentar as estradas do egoísmo e do orgulho. Olha só, cujo destino caminhou para os privilégios e poder. Então, Allan Kardec, quer dizer, essa natureza, esse instinto de sobrevivência animal, depois passa para o homem, ainda permanece de uma forma residual, mas no homem isso vai sendo corrompido, esse instinto de sobrevivência. E vai dar origem o quê? O egoísmo e o orgulho e o egoísmo. Vamos ver o que Allan Kardec diz aqui no livro Obras Póstumas, na editora da a editoria Celde, ano de 2200, página 229. Vejam que importante. O egoísmo tem origem no orgulho. O egoísmo tem origem no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros.
julgando-se com direitos superiores, melindra-se com tudo que, segundo ele, é um golpe contra os seus direitos. A importância que dá ao seu orgulho torna uma pessoa naturalmente egoísta. Então, o egoísmo é a função do orgulho, de uma supervalorização do seu próprio ego. O egoísmo e o orgulho têm sua origem, Allan Kardec, numa sequência natural do instinto e das suas conexões com um instinto de sobrevivência. Quer dizer, o egoísmo é uma desvirtuação do instinto de conservação e do instinto de sobrevivência. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorantes. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 115, vocês podem lá ver o que era o homem. Como foi criado o homem? Foi criado simples e ignorante, não egoísta e orgulhoso. É o homem que se faz egoísta e orgulhoso, exacerbando o instinto que Deus lhe deu. E esse instinto é levado a situações radicais, leva às chamadas paixões e fanatismos. Olha só como é que a gente chega. E fanatismo está na política, está na religião, está em todas as ações humanas extremadas e radicais. Aí surge o que Allan Kardec também chama de catarata, que desce sobre a visão humanística do homem. Quando essa circunstância da paixão exacerba, do fanatismo exacerba, ele perde a razão. Ele não tem mais lógica. Ele se deixa levar pela paixão. E é isso que acontece com muitas lideranças aí no mundo. Talvez uma das mais expressivas das lideranças fanáticas e terríveis, trágicas para a humanidade, foi o próprio nazismo, sob a liderança de um homem paranoico, totalmente orgulhoso, totalmente fanático, que impressionava aquela humanidade, aquela civilização alemã, aquela nação que também queria crescer mais do que os seus vizinhos. Eis aí a razão de que o Sinédrio, agora contextualizando isso ao Sinédrio, como o Sinédrio se sentiu atacado por Jesus na sua força de poder, de privilégio, de orgulho, em caso de egoísmo. Muito bem. Com a chegada de Jesus, novos e inéditos princípios são pregados. Surgem as bases de uma nova doutrina, que pode-se dizer segue as leis e os profetas, mas traz adições, esclarecimentos, normas inéditas. Ou seja, a vinda de Jesus traz um novo referencial do homem em relação a Deus e em relação aos homens entre si. Um novo referencial também de vida futura. Então, esse novo referencial humanístico, espiritual, sublime, virtuoso, vai começar a modificar o quê? A posição da balança, a posição dos pesos, do poder e do privilégio. E essa modificação, ela realmente constitui uma ameaça patente ao Sinédrio. Os judeus aguardavam a vinda do Messias. Em hebraico já disse, Messias, vem ungido, messiânico. Jesus acenava com novas perspectivas de vida para aquele povo simples, ignorante, analfabeto. Preste atenção, era um povo simples, ignorante, analfabeto. Só quem sabia escrever eram os escribas e alguns homens letrados, doutores da lei entre os judeus, vivendo em meio a privações e sofrimentos. Então, era um povo ignorante, analfabeto, etc. De todos os apóstolos, parece que o único que sabia escrever era Paulo, lá na frente, que era um doutor da lei. Eu não sei se esses apóstolos, antes de Paulo, tinham a escrita. Muito bem. Qualquer palavra de esperança naqueles dias trevosos, de dias melhores que poderiam chegar, tinha o condão da significação, qual um fio d'água nascer no grotão da mata,
causava então um grande impacto e emoção. Então, no meio daquela massa sofrida e indignada, surge Jesus prometendo o reino dos céus, falando das bem-aventuranças, dando um outro referencial, uma outra esperança àquele povo. Aquela multidão consagra na prática do seu dia a dia um dia a dia momentoso e sofrido, a máxima latina. Quer dizer, aquela multidão consagra até uma máxima latina, que é a seguinte: necessitas non habet legem. Necessitas non habet legem. A necessidade não tem lei. Prestar atenção? A necessidade não tem lei. Ela não respeita a lei. Ela é mais forte do que a lei. Então esse povo ia romper com essa lei, porque a necessidade deles era mais forte do que a pressão do Sinédrio. O Sinédrio, a lei dos profetas, tão distantes, frios, indiferentes, não mitigam as dores e sofrimentos do seu povo. O Sinédrio estava longe do povo. Jesus, em oposição, está ali, frente a eles, visível, palpável. Sua voz ecoa cristalina no coração de todos, consola. Jesus não era um populista, no sentido próprio do vocábulo populista. O que é o populismo, pessoal? É aquele que se diz identificar com o povo, defender os interesses do povo, ser mais dentre um o povo. Quer dizer, o populista, ele vive dentro do povo, se identifica com o povo, promete ao povo, né? E o povo se identifica com ele, né? E o povo dá um poder a esse populista. Mas o poder não pode vir do populismo. O poder tem que vir das leis. O poder tem que vir dos sentidos de justiça, da consagração da própria Constituição no nosso país, de outros valores judiciais e valores éticos. Não é porque eu vou entrar dentro do povo que eu vou ser melhor que os outros. Eu vou ser melhor que os outros quando eu servir o povo dentro que a lei me permite e tirá-lo dessa situação. E para isso eu não preciso ficar abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Isso é o populismo, que é consagrado por tantos regimes aqui da América Latina. Pelo contrário, fala a verdade, Jesus. Ele não é populista, mas ele fala a verdade. Indica o caminho, propõe a felicidade e propõe a libertação. João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu reino não é mais a terra da promissão, a terra de Israel. É o reino distante, mas que um dia chegará, o reino dos céus, o reino do seu Pai que está nos céus. O Espiritismo tem esse reino como mundo espiritual. O povo exulta, se alegra, são renovadas as esperanças. Chegou o Messias, chegou o Salvador. E ainda aduz, o que é mais sério, com as suas bem-aventuranças. Mateus 5, 4, 6, 10. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Diz isso para o povo. Olha o povo ouvindo isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha o povo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, essa aqui eu vou interromper, aqui, porque já estourou, o nosso tempo já está muito grande, e vamos continuar acompanhando Jesus nessa realidade histórica em que ele chega ao povo, trazendo a esperança, trazendo a renovação, trazendo novos referenciais, nova concepção de Deus, e ao mesmo tempo recebe a oposição do Sinédrio, que vai levá-lo à cruz. Era isso que nós queríamos dizer a vocês hoje. Eu peço lá a palavra pela Vanessinha, peço por todos a vocês, peço para rezarem aqui, ó. Está saindo aos pouquinhos, mas isso aqui, problema estético, não é comigo. O problema é o problema da maxila. Ficou muito dolorida e traumatizada. Mas vão rezando para mim, porque a prece de vocês é importante. Afinal, eu não sou nada mais do que um amigo de vocês, um colega, quase talvez um vovozão, um paizão. Paizão, melhor ser paizão. Vovozão é coisa de idoso. E ficamos juntos para a próxima aula. Que Jesus e Deus nos abençoe. Muita alegria nos corações.